E aí, galerinha, hoje vamos falar um pouco sobre a língua de sinais e também sobre o sistema Braille. Vamos saber o que é isso? A língua brasileira de sinais. Acompanhe aí na página 81 do seu livro. Pessoas com deficiência auditiva podem se comunicar por meio das línguas de sinais. O que são pessoas que têm deficiência auditiva, gente? Deficiência auditiva é quando aquela pessoa não ouve nada ou ouve muito pouquinho. E aí ela não consegue ouvir as palavras, né? E aí, como que elas fazem para poder se comunicar? Por meio das línguas de sinais. As línguas de sinais são diferentes em cada lugar do mundo. Então, a língua de sinais ela não é universal. Aqui no Brasil, usa-se a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Por que ela não é universal? Porque em cada país, em cada lugar, tem alguns gestos muito particulares que cada um usa. Por isso que ela não é universal. E aqui no Brasil, a nossa é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Em Libras, as letras e as palavras são representadas por meio de sinais. Os sinais usados nessa forma de comunicação são gestos com significado. Olha só aqui uma fotografia. Olha aqui nessa fotografia duas pessoas que estão se comunicando pela língua brasileira de sinais. Todos podemos nos comunicar por meio da língua brasileira de sinais. Você sabe representar a palavra borboleta em libras? Veja na imagem ao lado. Olha aqui, ó. Esse menino está ensinando. Para comunicar a palavra borboleta, cruze os polegares, olha, cruzou, e balance os dedos como asas. Aqui, ó. Quem não sabe fazer isso, não é? A gente já faz isso até no nosso dia a dia. E isso significa palavra borboleta. Então, nós vimos que a língua brasileira de sinais, ela é usada por aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. Mas elas conseguem ver, né? Então, elas conseguem ver os sinais. E aí, elas se comunicam através desses gestos. 9. Como as letras e as palavras são representadas na língua brasileira de sinais? Então, a gente viu aqui, ó, que em Libras, as letras e as palavras são representadas por meio de sinais. E esses sinais têm o quê? Um significado. Então, é isso que vocês vão responder aqui na 9, tá bom? Então, coloca aqui para prova. Bem, a gente já sabe que a língua brasileira de sinais é usada por aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. E agora a gente vai ver o sistema Braille. Ele é usado por aquelas pessoas que têm deficiência visual. Então, vamos acompanhar aqui sistema Braille. Você estudou que as pessoas com deficiência auditiva podem se comunicar por meio de línguas de sinais. Para ler e escrever, usamos o sentido da visão, não é mesmo? Você já pensou em como uma pessoa com deficiência visual é aquela que não pode ver, poderia ler e escrever? As pessoas com deficiência visual podem ler e escrever utilizando um recurso tátil. Tátil é o quê? Que é através do tato, né? Do sentir, chamado sistema Braille. Olha aqui uma foto de como a pessoa com deficiência visual consegue, através do tato, né, da mão aqui, sentir o que está escrito aqui no sistema Braille. A gente vai ver como que isso funciona. No sistema Braille, cada letra é formada por 6 pontos, sendo que um ou mais desses pontinhos, né, devem estar em relevo. Ou seja, quando ele passa a mão aqui, ó, um desses 6 pontinhos, ele está em relevo, ou seja, está mais altinho para a pessoa sentir. Veja no quadro abaixo a representação das letras no sistema Braille. Nessa representação, os círculos pretos indicam os pontos em relevo de cada letra. Olha só como que é. Para representar a letrinha A, tá vendo aqui?
Ó, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essezinho aqui pretinho é em alto relevo. Quando ele passa a mão aqui em cima, né? Ele sente que só tem um pontinho dos 6 em alto relevo. E ele sabe que é a letrinha A. Quando tem 2 pontinhos em alto relevo, ele sabe que é a letrinha B. E assim, olha, 2 pontinhos um do lado do outro, é a letrinha C. Eles mudam às vezes de posição para diferenciar uma letrinha da outra, tá vendo? E aí, ó, temos lá até a letra Z. Esse sistema Braille é conhecido universalmente como um código ou meio de leitura escrita para as pessoas cegas. Baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os números e outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida pela disposição de 6 pontos, aqui ó, né, como eles estão dispostos aqui, organizados em 2 colunas, ó, uma coluna, 2 colunas, verticais, né, assim, com 3 pontos à direita e 3 à esquerda, ó. 3 aqui à esquerda e 3 aqui à direita. De uma cela básica denominada cela Braille. Então, isso aqui é uma cela Braille, né? 6 pontos à esquerda e à direita. 3 desse lado e 3 desse outro. Então, a pessoa passa a mão aqui em cima e já sabe a letrinha que é. Ela não vê, mas ela pode sentir. Bem, agora que a gente já sabe alguma coisa sobre o sistema Braille, vamos tentar responder as questões? Página 83. 1. Como as pessoas com deficiência visual podem ler e escrever? A gente já sabe, né? Através de quê? Usando o quê? Que sistema? Coloca aí o nome do sistema que a gente está falando. 2. Como são formadas as letras no sistema Braille? Então, você vai voltar ali no texto e vai ver que cada letrinha é formada por quantos pontos. Sendo que um ou mais desses pontos, eles devem estar em como? Para a pessoa poder sentir. Então, coloca aqui para a prova 2, tá? 3. Você já viu informações escritas em Braille? Onde? Aí é com você. Eu, por exemplo, já vi algumas informações escritas em Braille, em bulas de remédio, em rótulos de embalagens, de algumas embalagens. E você? Você já viu em algum lugar? Escreve aí para próximo se você viu. Vamos fazer? Vamos escrever uma palavra em Braille? Siga as etapas. Vamos lá tentar escrever uma palavrinha em Braille, uma palavrinha que você escolher. Mas tem que ser de 6 letras. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 celas Braille, né? Então, você vai ter que olhar aqui, ó, quais letrinhas e pintar aqui para pôr. Vamos supor que você quer escrever escola. Então, escola. Então, você vai fazer o quê? Você vai procurar a letrinha E. A letrinha E aqui, ó, é essa daqui. Como que é a letrinha E em Braille? Olha, 2 pontinhos aqui, ó. O primeiro, esse não e depois esse. Então, você vai fazer o quê? Se eu quiser escrever escola, a primeira vai ser a letrinha E. Então, eu vou pintar essa daqui e vou pintar essa daqui, certo? Por quê? Porque essas duas que vão ficar em alto relevo. E aí, ele vai saber que essa daqui é a letrinha E, quando passar a mão em cima. Que eu olhei aqui, ó, é, certo? E você vai escolher uma palavrinha e vai fazer aqui para pro, tá bom? Para pro, ler. Vê se você conseguiu fazer uma palavrinha certinha aí. Eu escolhi escola, mas você pode escolher outra palavra. Não vou nem terminar a minha aqui. Vou deixar vocês escolherem a palavrinha de vocês, tá? Só tem que ser de 6 letras. 3. Troca o livro com o colega e tente ler a palavra que ele escreveu. Então, aqui na escola a gente vai fazer isso. E você em casa, depois que você escreveu a palavrinha, tenta ler ela para poder ver se escreveu certinho, tá bom? Que a professora vai ler aqui depois, quando você mandar a atividade.
Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Beijos e até a próxima!